A gente já viu inúmeras vezes, desde que a gente começou as aulas, que a dificuldade maior em relação aos textos bíblicos é uma palavra chamada distância. A gente tem uma distância das pessoas, uma distância da cultura, uma distância da língua, várias. Lembra? A gente está falando isso toda aula de maneira diferente. Então, a importância do tempo em que a Bíblia foi escrita é esse ponto do que a gente está falando na hermenêutica. Vamos começar a falar em alguns pormenores desse ponto, a importância do tempo. A primeira é como a Bíblia, como a Bíblia divide a humanidade. Só uma consideração aqui. A Bíblia, em tese, não existe, tá? A Bíblia é um monte de livro. A diferença é que esse monte de livro está junto num livro. Mas então, o que eu estou considerando aqui é que esse monte de livros que a gente considera a Bíblia, ele divide basicamente a humanidade em três. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 10, 32. Alguém abre aí para mim. Se alguém abriu, pode ler. 10, 32. 1 aos Coríntios 10, 32. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. É isso? Isso. Alguém lê outra versão. Essa versão está interessante. Judeus, não-judeus e igreja. Alguém lê outra versão aí, por favor. Não vos tornei causa de tropeço para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Essa, mais ou menos, é a divisão que a Bíblia faz da humanidade. Judeus, gentios e igreja. Essa caneta está meio falha. Quer outra? Eu acho que tem essa azul aqui. Não é permanente não, tá azul? Vamos ver aqui, né? Não, a gente faz textura comigo. Ah, meu Deus. Não. Tá. Judeu, eu acho que a gente já viu em alguma aula passada, mais ou menos quem era o judeu. Mas se a gente não ouviu, a gente vai falar agora. Judeu, vou colocar aqui, asterisco 1. Judeu, tá aqui, dividir asterisco 1, judeu. Judeu é o nome que se dá ao natural de Israel. Chega um pouquinho pra cá, pegar o fundo lá. Vê se melhorou. Tá bom. Dá pra ver agora? Dá até porque tá meio clara a caneta. Mas eu vou passar a fazer com a azul, vai melhorar. Então, quem é o judeu? Judeu é quem é natural de Israel. Então, por que é chamado judeu? Não israelita. Natural dos dez. Por causa da tribo de Judá. Por que por causa da tribo de Judá? Por que não chama Efraimita? Efraim era uma tribo de Israel. Por que não chama Efraimita? Chama judeu? Porque onde estava Jerusalém estava localizada na Capital. Em Judá. Em Judá, né? Capital. Mas tem um motivo que a gente falou numa aula passada aí, eu acho. Porque por causa da divisão dos reinos, né? Isso. Samaria e... Lembra que o reino se dividiu depois de Salomão? Isso. Aí ficou uma parte no norte, Capital. 10 tribos no norte. Uma parte no sul. Só ficaram 2 tribos. Quais foram as 2 tribos que ficaram no sul? Não é Benjamim? Judá, Benjamim. Então por que não fala benjamita? Porque Benjamim era uma tribo quase que dentro da tribo de Judá, muito pequena. A menor tribo era de Benjamim. A tribo importante era de Judá mesmo. Jesus era de Judá, da tribo de Judá. Então, o judeu é quem é natural de Israel. A tribo do norte, não sei se vocês lembram, foi misturada com o povo assírio.
E aí, com essa mistura, eles perderam essa identidade de ser israelita. Lembra qual era a cisma que tinha com os judeus na época dos samaritanos? Porque Samaria era a capital do Reino do Norte, só que Samaria se misturou. Quem era judeu, não era judeu? Essas pessoas eram israelitas? Não eram mais. Não eram mais considerados. Era como você considerar que alguém que veio para o Brasil, e ele é descendente italiano, ele veio para o Brasil, o avô italiano, sei lá. Veio o avô, aí casou com uma brasileira, que depois com uma descendente de espanhol, depois com negro, com índio, aí é brasileiro. Não é mais espanhol, não é mais índio, não é. É brasileiro, não é? Então, mesma coisa foi o pessoal lá em Samaria. Quem era reino do norte deixou de ser israelita, porque se misturou. Só sobrou o sul, que eram os judeus, junto com a tribo de Benjamim. Então, quem era essa galera de judeus? Era o povo de Benjamim. Confirmar a profecia, né, que o Cristo viria da linhagem pura, né? Cristo viria da linhagem De Judá. É uma profecia desde Jacó. Jacó disse para Judá que o cetro nunca se apartaria da casa dele. Depois foi confirmado com Davi. O cetro quer dizer, dá sentido de poder, de realeza. Tá? Então, quem é essa galera? Era o povo que não se misturou. Jesus era judeu, é uma das 12 tribos, como a gente já viu, é a tribo de maior proeminência de Israel, foi a que restou junto com Benjamim, e era onde ficava o templo. Esses judeus eram os detentores, ou pelo menos eles se achavam, os detentores da revelação de Deus. Tá? Os outros povos em redor, as outras nações, elas deveriam conhecer Deus através dos judeus. Só que isso não deu certo. Por isso que Jesus veio e abriu o conhecimento de Deus para todas as nações. Por isso que os judeus não aceitaram. Tá? Judeu é um tipo de pessoa na Bíblia. Eram os religiosos, principalmente. O segundo povo, gentio. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Quem? Nós somos gentios. Qualquer um que não é judeu é gentio. Quem não é judeu. Por que dessa palavra gentio? Porque é assim, nós judeus, os detentores da revelação, os que têm as leis, e a gente? O resto. Sobrou. A gentalha. Isso. É sério, o sentido é esse mesmo. A gentalha. O resto. Igual a gente. A gente pode falar isso aqui. Vai que o YouTube acaba com o vídeo. Preconceito, sei lá. Então, quem não é judeu é gente. É o resto das pessoas do mundo que não tem a revelação de Deus. Os bárbaros. Todo mundo. E a igreja. Quem é a igreja? Não, os religiosos, quer dizer, não que na igreja não haja religioso, mas na ideia aqui, os religiosos eram os judeus, pelo menos na época de Jesus. Essa separação, igreja ainda seria o que então? A igreja, é o que a gente vai falar agora. A igreja é a comunidade daqueles que creem em Jesus como Deus. Deus. Para o judeu, Jesus pode ser até um profeta, mas Deus não. Deus não, só a igreja. Para judeu, no máximo ele seria um bom rabi, um bom mestre. Para a igreja, Jesus é Deus. O que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra só Deus pode dizer. Tá, mas tem uma galera judeu lá em Jerusalém que crê como Jesus como Messias, como profeta. Então ele é igreja.
sentido. Por quê? A igreja, no início, era só de judeu. Não sei se vocês sabem, Jesus era judeu. Sim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa questão aí do... Só um pouquinho. Os apóstolos eram judeus. Os primeiros discípulos eram judeus. Eles saíram dessa condição religiosa e se tornaram igreja. Igual a gente, igualzinho. Sem nenhuma diferença. Não havia mais separação entre quem é judeu, quem não é judeu, quem conhece a lei, quem não conhece a lei, quem tem isso, quem tem aquilo. É igreja. Porque tem uma revelação sobre quem Jesus é. Pode falar. Essa questão de Messias, de profeta, qual é que tem uns que creem que Jesus é o Messias. O Messias é só um mensageiro, né? Messias é a palavra, Mashiach, é ungido. O judeu até hoje espera um Messias, mas na concepção do judeu, mesmo o Messias que eles esperam não é Deus. Messias para o judeu é alguém que vai libertar Israel da dominação tirânica e que vai fazer de Israel o centro da humanidade. Israel vai ser a principal potência política do mundo. Eles creem nisso mesmo, literalmente. Não é assim que Israel vai ter um tempo de renovo, não. Eles creem em potência política mesmo. É o que eles criam na época. Tanto que quando os discípulos falaram assim, veio uma mãe para Jesus e falou: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, concede que um dos meus filhos sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ela estava falando de que ele não era de reino de Deus em relação ao coração das pessoas, não. Era o reino de Deus, né? Era o reino de Israel ali. Ia depor Herodes, ia sentar no trono, e alguém ia virar ministro da justiça, o outro ministro da economia. Era isso. Os apóstolos. Política. Parece que eles É porque a gente lê ali, pô, quem vai se sentar no seu reino, a gente dá uma conotação espiritual. Ela não estava dando uma conotação espiritual. Sim. Ela estava dando uma conotação política. Então, eles não entendiam isso. eles não entendem isso como algo. O reino de Deus. Deus, ele foi só um ungido enviado por Deus para. Para o judeu não convertido, sim. ele não é nem Messias. Então, tem o judeu messiânico. Então, esse judeu messiânico que o Fábio mencionou, se ele crê que Jesus é Deus, ele é igreja. Mas é messiânico porque ele crê no Messias, ok. Mas ele crê em Jesus como o quê? Como Deus? Se for como Deus, é igreja. Porque não tem como crer em Jesus como Deus, a não ser igreja. Aliás, não basta ler coisas sobre Jesus para saber que ele é Deus. É uma revelação direta do Espírito Santo a uma pessoa. Então, a igreja é a comunidade dos que creem em Jesus. Ela começou com judeus, mas ela não se restringiu aos judeus. Primeiro ato, a primeira pista que Deus começou a dar em relação à saída do conhecimento de Deus dos judeus para o resto da humanidade foi em Atos 2. Atos 2. Pedro estava pregando em aramaico. E as pessoas estavam ouvindo cada uma na sua língua. Então, Pedro falava em aramaico. Aí, lá o texto diz, partos, medos, vindos da Capadócia, não sei o quê. Aí um cara entendia latim, o outro entendia um dialeto lá do fim do mundo. Pedro só falava aramaico. Pedro não frequentou nenhuma escola de inglês. Não tinha como ele falar inglês e as pessoas entenderem, até porque nem existia inglês. Ele falava em aramaico e era como se eu estivesse falando em português, e um ouvindo em espanhol, o outro em alemão, o outro em francês. Esse foi o milagre de Atos 2. Sem tradução simultânea no cérebro da pessoa. Imagina os anjos tradutores no caminho ali. O anjo tradutor. Os anjos tradutores. O nome desse evento é Pentecostes. Foi a primeira pista. Dali para frente não parou mais. Qual foi a segunda estratégia de Deus para que o evangelho se espalhasse? Perseguição. A igreja estava toda lá em Jerusalém, basicamente, em Israel. Os cristãos começaram a ser perseguidos, foram para tudo quanto é lugar do mundo, e aí começaram a espalhar o evangelho no resto do mundo.
Depois veio Paulo, que levou, então, terceiro, Paulo, que era judeu e romano, e falava grego. Falava grego. Já você falou que E era fariseu. Então, esse cara, com esse caldo cultural todo, era judeu. Sabia ler e escrever, o que era raridade. Era mesmo raridade, a maioria imensa da população era analfabeta. Ele era judeuzão, fariseu mesmo, tanto que ele perseguia os do caminho. Ele foi um dos responsáveis pela perseguição anterior, inclusive. Um dos grandes responsáveis. Ele era romano, ele tinha esse direito de cidadania romana por direito de nascimento. O provável é que o avô dele tivesse comprado a cidadania, porque eles vendiam cidadania, igual os Estados Unidos hoje vende cidadania. Então, se você quiser virar cidadão americano, você vai para lá, faz alguns trâmites e paga $500 mil. Pronto, $500 mil, você vira cidadão americano. Cidadão romano, mas ele era de nascimento, o avô adquiriu e aí foi passando para frente. Isso é história, tá? É provável, não tem nenhuma comprovação muito séria, mas é uma hipótese. E ele falava grego, que era como se fosse o inglês da época. Falava para qualquer nação do mundo. E é por isso, e é dele, foi para Paulo que Deus deu assim, de uma forma mais detalhada, como o conhecimento de Deus saiu dos judeus e foi para os gentios. Tanto que Paulo fala, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem ou mulher. Jesus falava, dessas pedras, não, João Batista, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o fato de ser judeu por nascimento não tinha, a partir de Jesus, nenhuma vantagem. Ele era fariseu, deixou de ser, obviamente, depois que ele começou a pregar o Evangelho. Então, deu para entender que há uma divisão na Bíblia em relação a esses tipos de pessoas. Judeu tinha um entendimento do mundo diferente do gentio, que tinha um entendimento do mundo diferente da igreja. Às vezes isso aqui se misturava, mas em geral são povos destacados. No livro de Atos, você vê Paulo e os apóstolos, os restos dos apóstolos, com vários problemas por causa dessas divisões. Quando Paulo ia pregar nas sinagogas que Jesus era o caminho, tanto que chamavam os que seguiam Jesus os do caminho, que era essa a palavra, ele tinha problemas com os judeus, que queriam prendê-lo e matá-lo. Ou quando ele ia para uma cidade que era idólatra, como ele em Atenas, por exemplo, e ele pregou contra o templo lá da deusa Diana, o Ártemis, ele teve problema com os gentios, porque os gentios não queriam saber de Jesus, que as pessoas estavam se convertendo e estavam deixando os deuses estranhos, e isso tirava dinheiro da galera que pregava essa deusa Diana. E a igreja, que nem era chamada de igreja ainda, eram os que criam em Jesus. Inicialmente a igreja não saiu do meio dos judeus. As pessoas se convertiam e continuavam se reunindo na sinagoga. Quando é que não deu mais para acontecer isso? Quando os judeus passaram a perseguir sistematicamente aqueles que criam em Jesus. Se você pegar Atos e ler, você vai ver essa divisão muito clara. Só para ter uma noção do tempo, depois da ressurreição de Jesus e o retorno dele aos céus, essa perseguição assim durou mais ou menos quanto tempo? Como assim? Entendi. Essa meio que debandada assim da igreja de Israel. Eu sei que foi aos poucos, mas teve alguma a perseguição à igreja começou desde que ela começou a se formar. E ela começou a se formar em Atos. Dali para frente, quando a pregação começou a avançar, a perseguição começou a avançar, tanto por parte dos judeus quanto por parte dos romanos. Quanto tempo isso durou? Basicamente até Constantino, até o ano 300, que quando Constantino se converteu,
e instituiu o cristianismo como religião oficial. Jesus virou de ladrão a imperador. Jesus era o imperador. Mas ali até Israel. João, por exemplo, Apocalipse. João foi o único apóstolo que morreu de velhice, né? Com 90 anos ele escreveu mais ou menos 90 anos escreveu Apocalipse. Até ali ainda tinha muita perseguição. Muita. Alguns períodos era mais brando, outros períodos era mais complicado, dependia do imperador romano que tivesse na... Perseguição tem até hoje. Tem até hoje, exatamente. Mas ali em Israel teve até os anos 100 e pouco, assim, uma perseguição bem ferrenha. Depois houve um espalhamento e em 300 de alguma coisa Constantino instituiu como religião oficial. Alguém tem dúvida em relação a isso aqui? Pode falar. Gustavo, Sim. uma pergunta. Quem mora em Israel? Porque a pergunta é, judeu é chamado que é religião também? Judeu é uma designação para uma origem de uma origem de nascimento e também uma origem religiosa. Mas é tão complicado definir isso que nem eles têm uma definição muito certa. Então, hoje, boa parte das pessoas que são israelitas não são religiosas. Por isso que Não são judeus nesse sentido. A minha pergunta próxima seria essa. Eles não necessariamente são. Mas só que eu nunca fui lá, tá? Eu quero ir. Eu nunca fui lá. Mas o mundo judeu, o mundo Israel lá, é como se fosse o Ocidente. É como se você estivesse em São Paulo. Como se estivesse no centro do Rio. Muito diferente do Oriente Médio. Então, não tem perseguição a pessoas de religiões diferentes. Tem um monte de muçulmanos em Israel morando lá. Tem uma vida ocidental, no meio do Oriente Médio. Tem bairros de judeus ortodoxos, que são aqueles bem religiosos, aqueles caras que, de vez em quando você encontra alguém no aeroporto, cara de preto, fica com a caixinha na cabeça, assim, aquela barbicha e tal. Não sei quando seria o correto chamá-los de israelita, porque eles são que... Sim. Mas judeu seria separado para a religião, não é separado para a religião. Não, pode ser judeu sem ser religioso. A designação judeu, a princípio, é nascimento mesmo. E você pode ser um judeu religioso, ou não. Porque alguém que não é judeu por nascimento e é religioso, ele não é judeu. É gentil. Ele é gentil. Que segue o judaísmo. Que segue o judaísmo. Que segue a religião judaica. Mas tem um monte de judeu de nascimento que não está nem aí para a religião judaica. Eu conheço alguns até. E conheço outros, que, inclusive no Brasil, que são judeus de nascimento. Aí há uma discussão para saber qual seria a origem, mas em geral é por parte de mãe. Quando a mãe é judia, a pessoa é judeu. Se o pai é judeu, não necessariamente. Tem uma discussão para saber isso. Mas quem é judeu por parte de mãe é judeu de nascimento, e aí segue a religião ou não. E quando segue a religião, você pode discutir com ele 300 horas sobre Jesus, que não vai adiantar nada. Capaz de te converter. Ele te converter no judaísmo. Não vai adiantar nada. Se você já conversar, eu já conversei com um uma vez. Mas nem tentei, assim. Não ia bater, né? Assim, pela letra, só pela letra ninguém se converte, na real. Mais alguma dúvida em relação a isso aqui? Pode falar. É uma parte importante. Aqui, eu não sei se está fugindo do assunto. Você disse que Atos 2 foi a primeira pista de que Deus iria espalhar. Primeira pista pós-ressurreição, sim. Porque teve algumas antes. É isso que eu ia perguntar, se tem uma profecia do Velho Testamento, teve muitas que... Tem vários no Velho Testamento. Tem até no Novo Jesus. Lembra quando levaram aquela mulher Ciro Fenícia? Acho que é Ciro Fenícia. Canané? Eu não lembro, Canané, talvez. Ela chegou para... Ciro Fenícia, outra Canané. Eles chegaram para Jesus e falaram, essa mulher quer falar com o senhor, uma coisa dessa. Ele falou, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cães. Então, Jesus estava dizendo que judeu era filho, gentil era cão. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Então,
Aí o que ela fala? Mas os cães comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí ele se surpreendeu. Mulher, não via essa fé em Israel. Por que ele não via essa fé em Israel? Porque ela não era de Israel. Então, aí ela foi atendida no pedido dela. Mas por que quando Jesus manda pregar, ele fala, não vá às regiões dos gentios, vá à casa perdida de Israel? Porque tinha que se cumprir o tempo de Israel. Era como se assim, era como se Deus dissesse, era como não, Deus estava dizendo para o mundo e para Israel que Israel não tinha desculpa. Já que vocês não quiseram, Deus resolveu espalhar o conhecimento dele para o mundo. Mas primeiro tinha que dar a chance para eles. Não era, por isso que Jesus falou que ela naquele momento era cão. Agora são todos filhos. Ele não tinha morrido ainda. O Novo Testamento, na real, só acontece depois que Jesus ressuscita. A gente lê o livro de Mateus, Marcos, aquilo não é Novo Testamento. Aquilo é a vida de Jesus no Velho Testamento. O testamento, o que é testamento? Testamento é quando você deixa alguma coisa para alguém. Quando é que funciona o testamento? Depois da morte do testador. Então, Jesus, com a morte dele, inaugura o testamento. Com a morte e a ressurreição dele, inaugura o testamento. João Batista é um profeta do Velho e do Novo Testamento. Do Velho, nas páginas do Novo, mas do Velho. É fácil, né? Amém? Podemos? Não chegou nem a levantar a primeira folha. Posso apagar? Vai. Não, amarelo não pode. Só amarelo. Ah, amarelo pode? Mas é mais pesado que eu tô vendo. 7.2. A importância da época. Silêncio. Da época de cada evento. Esse ponto aqui é menor. Do ponto 2. 7.2. Os personagens bíblicos, a gente lê às vezes algumas coisas na Bíblia e a gente acha que aquelas pessoas estão vivendo 2019. Não estão. Não tem, elas não viveram em 2019. Elas não viveram no século 21. Elas não sabiam que era Brasil porque o Brasil estava longe de existir. Então, a gente lê as coisas na Bíblia achando que aquelas pessoas têm que ter os mesmos conceitos que a gente tem. E como a gente tem um filtro sem saber, tem algumas coisas que a gente lê e não acredita. Aí, como a gente não acredita, a gente faz uma leitura que não existe. Vou explicar. Davi, por exemplo. Davi era, depois de ser perseguido por Saul, miliciano. Por que ele era miliciano? Ele vendia proteção. Sim. Como assim? Ele chegava num lugar, ele tinha homens e falava, olha, dê de comer aos meus homens, que eu não deixo que nada aconteça com você. Isso depois que ele foi rei também? Antes de ser rei. Ah, E aí, se a pessoa quisesse, estava tudo certo. Se ela não quisesse, Vai tomar tudo e é Faca na cabeça. faca na cabeça. Davi fazia isso? Sim, fazia isso. Ou por bem ou por mal, né? Era igual o miliciano de hoje, com as categorias de hoje? Não. Mas é um tipo. Ele vendia proteção, mas não era uma venda assim, você não quer, tudo bem. Era um pouquinho pior, né? Não era isso. É, hoje em dia, verdade. Quando ele ia para a guerra, antes de ser rei, e antes de ser ainda quando ele era amigo de Saul, ele arrancava prepúcio dos filisteus, que é a parte que reveste o pênis. Inclusive, ele ganhou
a primeira mulher dele, ele botou um monte de prepúcio num saco e entregou para Saul. Tá bem tranquilo, bem pacífico. Guerra ir para guerra naquela época é igual ele trabalhar. Ah, vou trabalhar. Pego um ônibus, vou trabalhar, vou pro curso. Aí, o que o pessoal fazia? O pessoal acordava, via as vaquinhas, via as ovelhas, botava armadura e ia pra guerra. Era a vida da época. Não mudou muita coisa, não. Pelo menos hoje na sociedade civilizada a gente não acorda para essa guerra literal. A você quem seria policial ou bandido. Mas continua tendo miliciano. Mas continua tendo miliciano, continua tendo guerra. Mas a gente tem uma categoria diferente. Davi não era cristão, irmão. A gente tem que ter uma noção dessas coisas meio básicas. Ele não era cristão, ele era judeu. Aliás, ele era israelita. Muito antes até de Judá ser Judá. Ele era até judeu mesmo, mas da tribo de Judá. Mas ele ia para a guerra. Quando ele matou o gigante, ele matou ele. Uma espada arrancou a cabeça do cara. Literalmente. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Gustavo, esse foi o primeiro. Né? Por que ele era alguém segundo o coração de Deus? Porque ele tinha o propósito de Deus na vida dele. E as categorias com que Deus julga cada pessoa é de acordo com o tempo dela, com o conhecimento dela, com as categorias que ela pode obter. Complicado é querer viver como Davi hoje. Aí é complicado. Davi tinha mais ou menos entre 10 e 15 mulheres. Quando Natan vai confrontar ele em relação a Batseba, ele fala, te dei isso, te dei aquilo, te dei mulheres. Era Deus falando para Davi. Aí você quer viver como Davi? Não faz muito sentido. Mas era a cultura da época. Era a concessão de Deus. Era algo que era para passar. Tanto que passou. Era provisório. Tanto que não está vigendo mais. Mas ele passou. Em casa que vive assim. Hã? A gente vai perto em casa. Mas próximo disso eu me chocada. 10? Tá maluco. Prefiro uma só. Aliás, a gente tem uma noção meio romântica. Davi não dormia agarradinho com a esposa, não. Isso não existe. Uma conchinha, mas é um colchão, né? Davi tinha um palácio e uma casa para as mulheres. Ele era rei. Vou mostrar de fato. Essa noção de homem e mulher dormindo no mesmo quarto e sendo casal é uma noção cristã. Aliás, até econômica. Imagina um cara tendo um palácio e uma casa para as mulheres. Não, vive todo mundo junto. Ele, a mulher, os filhos, todo mundo junto. É uma noção cristã e até econômica. Davi não era cristão. Deus não julgava por isso. Mas Paulo, quando fala para alguém ser obreiro, fala que seja marido de uma mulher só. Por quê? Porque havia naquela época ainda maridos com algumas mulheres. Mas Paulo falava, mas isso é algo que está passando. Se alguém quiser ser modelo para a congregação, que seja marido de uma mulher só. Por quê? Porque tinha maridos de algumas mulheres só, não apenas de uma. Mas Paulo falou, bom, não precisa mandar esse cara mandar as mulheres embora, mas esse não coloca para ser modelo dos irmãos. Questão da moral, né? Uma questão que estava avançando. O evangelho estava abrindo o conhecimento das pessoas. Aqui não tinha evangelho. É a época do cara. A gente não pode tentar moralizar, segundo a nossa moral, a época de Davi, que viveu em 700 a.C. Uma outra moral. Outra moral. Ruth, lembra de Ruth? Lembra qual foi o conselho de Noemi? Isso aí já é demais. Conselho de Noemi, minha filha. Você vai lá para Boaz e tem várias declarações nesse texto, tá? Várias. Cada um diz uma coisa. Mas descobre o pé dele e se deita, não é isso? Vocês lembram? Depois leia Ruth lá. Só que pé, a palavra no hebraico, tem um monte de significado. Um deles é pênis.
Alguns dizem que ela descobriu ele e se deitou ao lado dele. Outros dizem que ela se descobriu e deitou ao lado dele. Agora, o que ninguém diz é que ela descobriu o pé literalmente. Ela se ofereceu sexualmente a ele. É isso que está claro no texto. Porque ele era resgatador dela. E esse era o direito da época. Era o direito da época. Por quê? Porque uma mulher solteira que não tivesse de resgatador viveria em miséria. Não podia trabalhar. Deus deu uma forma de que esse problema social não se perpetuasse. Quem fosse parente próximo resgatava aquela mulher. Era uma obrigação legal. Então, irmão, depois tio, e assim por diante. Resgatava a mulher porque a mulher não podia trabalhar. Faz sentido isso hoje? Nenhum. Isso era uma concessão da época. Ruth foi uma mulher santa fazendo isso. Da época. Pegar a sandália também, fez acordo, pegar a sandália, prova, testemunho, fez acordo. Tinha várias. Ih, essa parada a gente vai ver até aqui. Nem pode nem falar. Vamos ver aqui, 7.2.1. O conhecimento do homem da época. Está dentro daqui, tá? Conhecimento do homem da época. Se você for lá em Josué 10, 12, o texto diz literalmente que o sol parou. Por quê? Porque a Bíblia é escrita por um observador finito. Josué olhava para cima, de manhã o sol estava lá, e avançando, meio-dia o sol estava aqui, e entardecendo, o sol se punha lá. Para ele, o que se movimentava? O sol. Se o sol parou, das duas uma, ou a Bíblia está mentindo, ou esse era o conhecimento do homem da época. Não é? Até pouco tempo atrás, assim, dentro da idade do universo, acreditava que a Terra que girava em torno do Sol. Sim, isso veio muito depois com Galileu. Sim, muito depois. foi um choque danado. Tanto que a igreja condenou Galileu porque ele estava blasfemando contra a Bíblia. Afinal, a Bíblia diz que o sol parou. Então, se o sol parou, é porque a Bíblia está certa e o sol parou. Não é isso. Não foi o sol que parou. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol. O Sol gira em torno de outras estrelas. A galáxia gira em torno... É assim, tá? O universo ele fica se movimentando. Tem um professor chamado Adalto Lourenço que ele diz que para que esse evento acontecesse, não dava só para o Sol parar. O universo teve que parar. Porque isso aqui só está em movimento por quem está olhando. Se todo mundo começar a gerar junto com esse... Se eu estou gerando junto com a caneta e eu estamos parados em relação a ela, certo? Mas o restante não. O restante não. Então, para a Terra, para o Sol ter parado, não dá só para a Terra ter parado. Senão ia ter um cataclismo no universo. Ia ter um problemaço. Se o Sol parasse e a Terra parasse, os restos dos planetas não parassem, ia ter um problema. Então, a explicação hoje, com o conhecimento de hoje, é que o universo, as galáxias pararam para Josué terminar uma batalha. Mas na época, o cara olhou para o céu, o sol está lá, pô, meu irmão. E dia já está ali, já está. 2 horas já em meio. 2 horas já em meio. 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Eu já almocei, já passou minha cor, tô com fome de novo e ainda tá ali. Tá ali. Igual quando você tava apertado, né? Vontade no banheiro e o banheiro tá cheio. Pô, 10 minutos vira 2 horas. Né? Então, o conhecimento do homem da época. Você tem que entender que algumas coisas é uma descrição de um observador finito. Foi Josué que escreveu o livro. Então ele teve que escrever o que ele estava vendo. E o que ele viu foi que o sol parou.
se a gente está dizendo que o Sol não parou, aliás, o Sol até parou pela explicação, mas não foi só o Sol, né? Então, o resto foi tudo. Efeito dominó. Perguntas? Também tem aquela história do relógio de Acai, que percebeu? Sim. No caso, teria que o universo andar para trás. Sim. Uma oração de um rei, eu acho que é morrer, né? Que aí pediu que o relógio de Acais voltasse. Ou seja, que o Sol retornasse. Então teve que tudo retornar. Aqui diz que a Lua parou também. O Sol e a Lua. O Sol e a Lua. Ele fala o Sol e a Lua. Então que o universo parou. Não diz que o universo parou, mas diz que o Sol e a Lua pararam. Até porque ele não tinha como ver o resto. Ele não tinha como ver Marte, Plutão. Nem sabia que isso existia. Aliás, para ele a Terra era uma tábua. Tanto que eles falavam que chegava nos confins da Terra. Eles achavam que depois ia cair. O judeu não navegava, não tinha navegação. 7.2.2. Que horas são aí? Ok, vamos lá. 7.2.2. A revelação é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. À medida que a história da humanidade avança um monte de coisa, mas avança também porque Deus decide revelar de si mesmo. Vai avançando. A gente estava falando sobre isso agora, o lance de Davi, dos casamentos, da época bárbara. Deus ele vai revelando mais de si. A revelação principal e a revelação maior, e sobre ela não tem nenhuma outra, é Jesus encarnado vivendo dentro de nós. Em 1 Coríntios, alguém abre aí, 1 Coríntios 13, versos 9, 10 e 12. Paulo dá uma pista sobre esse tipo de revelação. Quem abrir, pode ler. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Está em 1 Coríntios 13? 13 o quê? 13 e 9. 1 Coríntios 13, 9? Porque em parte conhecemos. Porque em parte conhecemos. Não está na tradução não? Tradução. Que tradução é essa? Só por curiosidade. Nova linguagem. Sociedade bíblica. Então pode ler. Lê na sua. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma linguagem imperfeita, um espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Isso aí, 3, 2. Paulo está falando sobre, se você pegar o livro de Coríntios, ele está tentando dar uma meia organizada na bagunça que estava a igreja. E você chegava lá, alguém profetizava, o outro falava mal de você, o outro falava que era de Apolo, o outro que era de Paulo, e estava uma confusão. E ele falava, gente, olha só, os dons servem para... Os dons servem para igreja e não para você. Então, se você quiser ter dons, peça para profetizar, porque quem profetiza está
edificando os irmãos. Quem fala em língua só edifica a si mesmo. Mas o dom principal, ele fala, é o amor. E aí ele começa a discorrer sobre o amor. O que é o amor e o que não é. E ele começa, e no final do capítulo, ele diz, a gente só vê as coisas como num espelho quebrado. Porque a revelação de Deus não é assim. Ela vai vindo. Eu conheço agora os mistérios de Deus em parte. Mas um dia eu vou conhecer do mesmo jeito que eu sou conhecido por vocês. A revelação de Deus é progressiva. É isso que ele está dizendo. A gente não conhece tudo, sobre tudo de Deus de uma vez. Tudo sobre tudo de Deus ninguém conhecerá em dia algum, porque Deus é infinito. Mas ele vai dando porções da revelação dele à medida que o tempo avança. E Paulo está dizendo que a principal revelação de Deus é o amor dele em relação à humanidade. Tanto que ele enviou o Filho dele em amor à humanidade, não só aos judeus. Deu para entender? Se você olhar, por exemplo, para a lei do Antigo Testamento, lá em Levítico 20:10, diz, né? Só não vale mais, que o adúltero, pego em adultério, tinha que ser apedrejado. O adúltero e a adúltera. Teve um evento desse, quando levaram para Jesus uma mulher adúltera. Esqueceram de levar o cara adúltero, porque ela não adulterou sozinha. Esqueceram. Mas botaram ela lá, jogaram ela no meio e falaram, Senhor, na lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Se Jesus fosse legalista, ele ia falar, bom, traz o cara para a gente apedrejar também. Bota os dois, um do lado do outro, não vou apedrejar ela sozinha. Traz o malandro, que a gente apedreja e acabou. Está resolvido. Moisés. E vamos cumprir a lei de Moisés. Beleza? Jesus não fez isso. Você já conhece a história. Ele falou que se não tivesse pecado, poderia começar a tirasse a primeira pedra, as pessoas foram embora. Por quê? Qual era a revelação que Jesus estava trazendo ali? Qual era a progressão da revelação? Todos somos adultos. Quem merece pedrada? Todo mundo. Aplique no outro aquilo que você aplicaria a você. Por que você então não se deixa apedrejar? Por que aqueles caras foram embora? Provavelmente porque eles eram adúlteros literalmente mesmo. Só que eles eram homens numa sociedade machista. Então, Jesus falou o que para a mulher? Pô, pode adulterar à vontade. Não. Vai, não peques mais. Ele, Jesus, foi o apedrejado no lugar dela. E no meu e no seu. A humanidade merece um apedrejamento. Se for por merecimento, não safa ninguém. A revelação de Deus é progressiva. Jesus estava mostrando que essa lei aqui passou. Não vale mais. Serve como exemplo, serve como ideia, serve como figura, mas é figura de uma coisa que já existe. É sombra, é arquétipo, mas o que é de fato já existe. Levítico não dá para aplicar mais. Porque Jesus revelou qual era o coração de Deus. Jesus revelou, inclusive, qual era o coração dos caras que estavam acusando. Que todos são adultos. A revelação de Deus é progressiva. Ela é progressiva até hoje. Progressiva até hoje. A gente estava conversando hoje na aula de literatura sobre o que é literatura. Aí a professora estava falando para a gente que o cânone da literatura também é progressivo. Tipo, de acordo com que o tempo vai mudando, a realidade vai mudando, o contexto vai mudando, o cânone da literatura também
pode mudar, não é algo fixo. Shakespeare não necessariamente vai ser o cânone para sempre. Só que aí não é a mesma coisa, porque tipo, não importa a progressão, o cânone vai ser sempre o mesmo. A Bíblia vai ser sempre, é fixa. Porque a escolha de... Aí é meio difícil descobrir. Porque Bíblia é letra. Mas porque a escolha de algo físico mesmo, de uma escritura fixa e temporal para ser base de algo progressivo. Porque a revelação de Deus, não se resume à letra do que está escrito na Bíblia. Jesus é maior que a Bíblia. Jesus é maior que Moisés. Por que a Bíblia não continua? Continua. Quem disse que não continua? Cada um tem a sua. A gente está escrevendo. A diferença é que a gente não usa as nossas experiências para colocar regras em cima dos outros. Mas até as regras que estão na Bíblia, vocês fizeram um trabalho sobre elas. Nem sempre elas se aplicam literalmente. É progressivo ou não é progressivo? A revelação. Paulo não falou que a mulher tinha que usar véu? Então por que vocês não estão ligando? Uma parada. É profundo, tá? É até um pouco escandalizante. Mas Jesus, ele não está distrito às páginas da Bíblia, não. Ele não faz só o que está escrito lá. Aliás, ele mesmo disse isso. Ele disse, inclusive, que os discípulos dele fariam coisas maiores do que ele fez. Então, a revelação de Deus é muito maior do que a letra da Bíblia. Alguém pode saber a letra da Bíblia e não ter revelação de Deus alguma. E alguma pessoa pode ser analfabeta e ter revelação de Deus. Foi o que o João falou em teologia moral, né? Tem algumas coisas da Bíblia que interferem com a moral de hoje, que interferem com a moral da igreja, da época, mas a revelação é uma só. A revelação de Deus continua e ela está viva. Se ela estiver só na Bíblia, acabou lá. Mas a Bíblia é a base. Sim, a Bíblia é a base, sim. A gente não contraria a revelação de Deus que está nas páginas da Bíblia. A gente não se limita a ela. Aquilo não é um limitador literal para nós. Mas existe uma harmonia. Claro. Sim. Lógico. Porque qual é a harmonia? É o Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo na igreja. No fim das contas, se você fosse a ter a literalidade, não há concordância em nenhum lugar. Tanto que há um monte de denominações, um monte de religiões cristãs. O cristianismo não é uma coisa só. O cristianismo como religião é um negócio super multifacetado. Tem algumas regiões do mundo que, se você for hoje e disser como é a sua vida cristã no dia a dia, ele vai dizer que você não é cristão. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Se você for em alguma outra igreja mais tradicional. mais tradicional, você disser como é a sua vida cristã, vai dizer que você não é cristão. Já disse. Por quê? Cada um vive de Deus aquilo que Deus revelou. Não necessariamente é igual para todo mundo. Nem é para ser. É tipo a revelação. Cada um chega por um viés, mas o caminho é um. Jesus. O caráter, o destino é o mesmo. Sim. O ponto final é o mesmo. O ponto final. Na verdade, o caminho é o mesmo. A roupa é um pouco diferente, o estilo de música é diferente, não sei o que. Um crê que pode comer carne, outro crê que pode comer de tudo. Um crê que tem dia diferente para fazer as coisas, outro crê que qualquer dia é dia. É importante, Gustavo, porque denominações diferentes, com ideias diferentes, com filosofia diferente, com entendimentos diferentes, para se adequar às pessoas também. Sim, de lógico, cada um, claro. Né? Ele é tão perfeito que ele permite esse tipo de coisa. Deus se revela dentro da cultura das pessoas. Tem coisas da cultura que Deus não precisa mudar, pô. Não agride. Agora, tem coisas na cultura que Deus muda, que agridem. Ah, o quê? Cada cultura vai saber a sua. Que horas são? Vai até 8h20.
Pode falar. Essa progressão a gente vê na vida de cada um, porque a revelação que cada um tem que ter de Deus quando se converteu não é a mesma que tem hoje. Lógico. Isso é que eu vou continuar. Se eu fosse ficar com o que eu conhecia de Deus, no meu primeiro ano de conversão, se você fosse ficar com o que você conhece de Deus no teu primeiro ano de conversão, um monte de coisa que você faz hoje você não faria. Tem que tomar muito cuidado também, porque também para não vir exageros, né? Nessa revelação. Eu até entendo o que você está querendo dizer, assim, para você não tentar vale tudo. Como se você quisesse viver vale tudo. Mas na real, quem tem um espírito não vive assim. Só estou falando as outras pessoas, né? O pessoal com outras intenções, eles já saem pegando a mesma palavra. Sim, mas aí Por exemplo, qualquer coisa é desculpa, não precisa nem usar isso. É verdade. Qualquer coisa é desculpa. Entendeu? Dá pra você viver como Paulo fala, você pode ser casado e viver como solteiro? Paulo fala, é incoerente. Mas quem quer se engana de várias maneiras. Não precisa nem dessa teologia toda que a gente construiu aqui para isso. Então, usa a Bíblia como transformar graça em libertinagem. Sim, para fazer o que quer, então, mas aí não precisa nem de teologia, ele faz mesmo, sem ou escondido, ou tenta enganar os outros, não vai precisar de teologia para isso. Vamos avançar mais um pouco. A Bíblia contém assuntos sobre ciência, mas não é um livro científico. Literalmente, a Bíblia tem erros. Segundo os nossos padrões, a Bíblia tem erros. Se você diz que, você lê lá em Gênesis, que o dilúvio matou todas as pessoas, o que vem na sua mente? Tudo é tudo. Que tudo é tudo. Se eu chegar aqui na sala e falar, gente, próxima aula todo mundo traz trabalho para mim, o que eu quis dizer? Todo mundo. Todo mundo, eu quis dizer todas as pessoas do universo? Eu quis dizer vocês. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Então por que a Bíblia não pode usar esse tipo de linguagem? Ele usa muito esse tipo de linguagem. Muito. O judeu ele é muito exagerado. Né? Muito. Então quando a gente lê lá que teve um dilúvio e todo mundo morreu, só sobrou a família de Noé, pode ser isso? Pode. Precisa ser isso para a Bíblia ser verdadeira? Não. Pode ter sobrado gente? Pode. Sobrou? Na minha opinião, sim, sobrou. Pode ter sido uma região, pode ter sido... O sentido que o texto quer dar é que o dilúvio foi um juízo sobre a humanidade, sobre aquele povo. E nesse sentido foi. Não importa se sobrou meia dúzia, se sobrou 100 pessoas, se não sobrou ninguém. Tanto que quando Josué entra, muitos anos depois, lá em Canaã, tinha gigantes, pô. Esses caras vieram da onde? Se só sobrou a família de Noé, que ninguém era gigante. Veio da onde? Botou no chão? Se só sobrou Noé, a mulher, os filhos e as mulheres, veio gigante da onde? Acho que viram frutas grandes, né? Os peixes que viraram. Só sobrou Noé. Mudou tudo. Sobrou ninguém. Começou do zero de novo. Foi isso? Se for isso, pode ser. Eu não estou falando que não pode, eu só estou dizendo que a gente não tem que ficar preso a essas coisas como se isso fosse, não, você está dizendo que a Bíblia não é verdadeira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem algumas coisas que a gente considera erro, que não é erro. É a nossa forma de enxergar, ocidental. A gente é mais literal nas coisas. Eles não erram. Engraçado. A mulher de Caim veio da onde? Ah, então, isso é isso que tá.
É a irmã dele. É a irmã dele. Caim saiu, foi para outra cidade. Que cidade? Se só tinha eles. Caim saiu, foi para outra cidade, pegou uma mulher lá, tipo, ué, calma aí, Jesus, só tinha eles. Não tinha essa Surgiu-cidade assim, do nada. Surgiu, tipo, Você sabe, não fala do nascimento de Adão, né? Já era adulto. Ele não foi não cresceu. Tanto, eu não sou dessa linha, mas o pastor João, ele é da linha de que existiam homens antes de Adão. Que aquele texto de Adão é um texto figurado para dizer que o homem se afastou de Deus de alguma maneira. Então Adão não seria o primeiro homem. Então eles tinham umbigo. Se ele tinha umbigo ou não sei. Talvez ele tenha feito, ele fez assim. Então a gente, não sei, mas provavelmente teve humanidade anterior. Isso quer dizer que a Bíblia não é verdade? Que a mulher de Caim era quem? Sei lá. Era irmã dele? Eu acho que não. Tem coisas literais que às vezes a gente trata como figura. A gente iria ver isso, mas não vai dar tempo. E por último, são que horas? 12. Eu vou passar para vocês por e-mail, ou então eu vou mandar no grupo esse material que eu estou fazendo. Tá? E aí, até onde der. E aí vocês dão uma lida. Tem 16 páginas. Tudo que a gente viu até hoje. Tá? 16 páginas. Você falou e-mail, ela no e-mail. 7.2.4. O objetivo de Deus. Eu lembro tudo fácil, hein? Qual o objetivo de Deus para inspirar a palavra escrita? É revelar-se ao homem. Objetivo de Deus. Salvão, verdade? Ao inspirar a palavra escrita, que a gente chama de Bíblia, é revelar-se ao homem. O sentido não é tentar fazer um livro de ciência. A Bíblia não quer ser um livro de matemática, não quer provar que Deus existe. Vamos provar que Deus existe com a Bíblia. Como é que você vai provar isso? Com a Bíblia? Você acha que Deus quer provar a existência dele? Você acha que Deus está preocupado em provar a existência dele? Isso é uma preocupação de crente. Igual fantasma, né? Não, eu vou provar que Deus existe. Impossível. Para provar que Deus existe, tem que levar Deus para um laboratório, fazer teste científico. Como é que você vai levar Deus para um laboratório? O objetivo de Deus ao inspirar a palavra escrita, a Bíblia, é revelar-se ao homem. É a história de Deus com a humanidade. Ou pelo menos é a história de Deus com uma parte da humanidade que ele falou de uma forma bem direta. Mas a história de Deus com as pessoas vai muito, muito além do que está escrito só na Bíblia. Mas aquilo que era mais importante ele deixou lá.